Bom dia! Vocês viram ali, né? Tô aqui em frente ao posto 2. E então, amigos, hoje às 16 horas, enfim, vai ter a audiência com a juíza que está com o caso do Beto, que incendiou a subprefeitura da Barra. Nosso amigo que era barraqueiro aqui nas Areias há 3 décadas. E eu hoje vou estar prestando meu depoimento de testemunha no julgamento dele. Então, aqui no posto 2 da Barra da Tijuca. E eu, como testemunha, eu aprendi que a testemunha são os olhos e os ouvidos da justiça. Então, o que eu vou pedir à meritíssima juíza é que ela tenha paciência de ouvir o que eu tenho a respeito da história que culminou com o incêndio da subprefeitura da Barra. E o que eu vou começar falando para a digníssima juíza é que ali naquele banco dos réus, que está sentado o Beto, hoje foragido, porque o Beto sumiu, nunca mais ninguém soube do Beto. A única coisa que eu vou dizer é que ali naquele banco dos réus tinham que estar sentados vários réus. Eu acho que ali tinha que estar sentado o Beto, porque ele fez uma coisa errada e, obviamente, tem que pagar por isso. Ali tinha que estar sentada a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu vou dizer por quê. Ali tinha que estar sentado o Ministério Público Federal, sede Rio. Ali tinha que estar sentado a Defensoria Pública, sede Rio. Ali tinha que estar sentado o presidente da Associação dos Barraqueiros, das Barracas das Areias, do Rio de Janeiro. Ali tinha que estar sentado também os barraqueiros que faziam parte ali da área onde tinha a barraca do Beto, a antiga barraca do Beto Preguiça. E ali também tinham que estar sentados a Associação do Kitesurf do Rio de Janeiro. Sim. Para começar, esses seriam os que deveriam também estar sentados naquele banco dos réus. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque em 2001, o então prefeito Eduardo Paes fez um decreto entregando a Praia da Barra, no trecho da Avenida Olegário Maciel até o quiosque 8, quer dizer, pegando o quiosque 7 e o quiosque 8, que eram os dois quiosques que praticavam kitesurf. Então ele fez um decreto entregando as areias da praia para os quiosques do kitesurf e retirou todos os barraqueiros das areias. E nesse decreto ele dizia que essa era uma área que era exclusiva para a prática do kitesurf. Então ele tirou também, eu podia colocar também no banco dos réus, a AMAR, Associação dos Moradores do Jardim Oceânico. Vou botar também, porque eu estive lá pessoalmente falando com o presidente. Então esse decreto pegou então a área da Praia da Barra no posto 2, do quiosque 7 até o quiosque 8. E nessa época já mexeram com a posição da barraca do Beto nas areias, colocando o Beto para um local muito ruim e ele faturava muito menos. Bom, o tempo andou, a brigalhada do kitesurf com o pessoal que jogava vôlei, com os banhistas, sempre foi uma coisa intensa nessas... Hoje, né, estamos falando aí de 2001, são 20 anos, mais de 20 anos. Quando chegou em 2014, o mesmo prefeito Eduardo Paes fez um decreto substituindo o anterior e estendendo a área do kitesurf até o posto 2. Então ele entregou as areias da Praia da Barra entre a Olegário Maciel e o posto 2 para os 3 quiosques do kitesurf. E também autorizou o quiosque 9 a fazer a prática do kitesurf, ter escolinha de kitesurf e tudo mais.
E nesse decreto, ele colocava 3 faixas de 50 metros na frente de cada quiosque, que deveria ser sinalizada para que nessa faixa os kitesurfistas entrassem e saíssem do mar. E retirou todos os barraqueiros que tinham na área em frente ao quiosque, o K9, falando K9. E nessa hora, de novo, o Beto foi deslocado lá para o Salvamar, local onde não tinha, em frente ao bombeiro, local onde não tinha nenhum cliente. A vida do Beto ficou arrasada financeiramente. E depois de muita luta, o Beto conseguiu vir aqui para frente pouco do lado do posto 2, onde tinham já vários barraqueiros e era uma carnificina por luta, por briga de cliente, uma coisa assim tenebrosa. E culminou que um quiosque, uma barraca, que até hoje está nas areias, que domina aqui o posto 2, que coloca muitos agentes de venda pela calçada para captar clientes e tudo mais, e é ilegal isso, né? E só que essa barraca nunca foi punida. Então o Beto resolveu botar uma pessoa lá em cima para também buscar cliente e começou a tomar muita multa. E essa indignação do Beto com as multas e ele já não faturando nada, o fez fazer aquele ato completamente errado, insano, louco. Até porque acho, nesse momento, sob o domínio de alguma droga. De vez em quando ele usava uma maconha, tinha canga de Bob Marley na barraca dele, mas era uma pessoa muito do bem. Então eu vou começar falando do Beto. O Beto, para mim, sempre foi uma pessoa muito do bem, muito trabalhadora, né? Apesar de todos esses baques, sempre buscando se soerguer. E eu conheci o Beto porque eu comecei a fazer um movimento na praia, a Praia do Povo. Eu sou morador do Jardim Oceânico, para que nós reavêssemos a praia para os moradores, e não só para os moradores. Estava chegando o metrô em 2016 com a Olimpíada, e o metrô é a praia do metrô, é a praia do posto 2. As pessoas descem da estação do metrô, Jardim Oceânico, andam até aqui a Praça do Pomar e vêm aqui para a praia do posto 2. E justamente pouco antes disso, o prefeito me entrega a Praia da Barra, o posto 2, para os 3 quiosques de kitesurf. Retirou todos os barraqueiros da areia e proibia a entrada de moradores e banhistas nas areias, porque era área de kitesurf. Eu fui para a Cinelândia toda quarta-feira fazer a campanha do A Praia do Povo. Passamos um ano, conseguimos mais de 1.000 assinaturas, demos entrada na Defensoria, demos entrada na Procuradoria, para que nós restabelecêssemos a praia para o povo. Afinal de contas, kitesurf se trafega em todo o Brasil. Vai para o litoral do Nordeste, tem kitesurf em todo que é lugar. Eu nunca vi uma praia ser interditada por conta disso. Mas aqui se interditou. E o mais interessante é que muitas coisas decorreram após isso. Então eu conheço o Beto. O Beto depois participou comigo do programa da Praça e do Povo do Combate à Corrupção. Começamos na Cinelândia, toda quarta-feira, batendo pesado na corrupção, já em final de 2015. E foi um projeto de 5 anos. Eu rodei o Brasil inteiro sob essa bandeira. E hoje eu toco a Rádio Brasil Cidadão, pegando pesado no assunto de combate à corrupção. Então, eu conheço o Beto. O Beto me ensinou muito. Beto é o Paulo Roberto, o dito hoje réu. Me ensinou muito sobre o mundo da filosofia grego-romana. O Beto é uma pessoa muito aculturada. Ele conversa com cada um sobre todos os filósofos. É uma pessoa muito instruída. O Beto é uma pessoa do bem. Fez aquele ato insano, sim, errado, sob uma pressão enorme. Se separou da mulher, já estava sem dinheiro para pagar as multas que ele tomou aqui dos fiscais e tudo mais. Então, quando eu digo que tem muitos réus que deviam estar sentados ali, além do Beto, o primeiro deles é a Prefeitura do Rio de Janeiro, que fez um ato político, sim, para ganhar voto dos quiosques do kitesurf. Sim, às vésperas da eleição, sim, estendendo para o K9 também a área para exploração. O segundo é que só fez o decreto e não observou mais nada. Então as brigas, os acidentes de kitesurf aqui pegando em criança, pegando em adulto, até hoje isso aqui é um vandalismo e o poder público nada faz. Então o primeiro réu que tinha que estar sentado ali era a Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque como é que entrega uma praia, Jardim Oceânico, às vésperas da ativação do metrô,
todo mundo vindo para a Praia da Barra do metrô, de tudo que é lugar, e do BRT também, e dar exclusividade para essa praia, tirando dos moradores e do povo em geral, a praia do Posto 2. E até hoje isso está assim. Bem, o que acontece é que, além da prefeitura, tinha que estar sentado o Ministério Público Federal, porque eu dei entrada no Ministério Público Federal, eu dei entrada na Defensoria, com as 1.000 assinaturas, primeira Defensoria. E a Defensoria, e também dei entrada no Ministério Público Federal. A Defensoria, quando viu que o processo estava no Ministério Público, simplesmente passou o abaixo-assinado das 1.000 assinaturas para o Ministério Público e lavou as mãos. Saiu fora. A Defensoria saiu fora. O Ministério Público enrolou. O procurador Leonardo fez alguns contatos comigo, tivemos várias conversas pelo telefone, por e-mail, até que ele marcou uma reunião com os quiosques do kitesurf para ele mostrar o que eles teriam que fazer. Só usar o acesso da área dos 50 metros e mais nada. Então, essa coisa, botaram alguns cones aí, coisa e tal, evoluiu. Mas na verdade é que hoje eles entram e saem por qualquer lugar. E não há nenhuma fiscalização da prefeitura, nem do bombeiro sobre esse assunto. O Ministério Público, da mesma forma que a Defensoria, fez lá 2 reuniões. Até hoje eu não sei o resultado delas, porque não tive nenhum retorno. E a coisa continuou, os estresses continuam, as brigas na areia continuam. Bom, o segundo que eu falei é a Associação do Kitesurf, né, que simplesmente se aproveitou disso para pegar a praia para eles e dane-se o povo. O terceiro são os quiosques, porque você tem que entrar e sair pela área dos 50 metros, os kitesurfistas. Eles entram e saem de qualquer lugar. As areias foram todas interditadas para não ter nenhum barraqueiro, porque os kitesurf poderiam machucar quem estivesse perto das barracas, que vendem Coca-Cola, cerveja, milho e tudo mais. Só que os barraqueiros foram todos tirados da areia, da Olegário até o posto 2. E quem entrou nas areias, o K8, por exemplo, botou lá os guarda-sol e atende nas areias os clientes, buscando lá de cima a clientela pagando uma Coca-Cola 10, 12 reais, uma cerveja 20 reais. Antigamente o barraqueiro vendia uma Coca-Cola por 5. Tá aí hoje, vai lá e vê, na Barra da Tijuca, posto 2, o K8 explorando a areia. Não vou nem falar sobre os outros porque eu não tenho visto, mas já está errado, né? Bom, o terceiro é a Associação dos Barraqueiros, que ficou silenciosa até hoje sobre o assunto, não fala nada, nunca defendeu barraqueiro nenhum. Também deve ter algum interesse, né, político. O presidente já foi candidato a deputado e tudo mais. Então, o que acontece, os barraqueiros, que eu falei também, inclusive, porque eles fazem ali os atos de vandalismo, vêm buscar cliente na calçada, com 10, 15 agentes de venda, e fica uma brigalhada danada. E os fiscais, eu nunca vi fiscal punindo ninguém ali, além do Beto. Essa aqui é a grande realidade. Então, o cenário é esse, o cenário é que tinha que ter muito mais réu sentado ali e que eu quero destacar. O Beto errou? Sim. Errou sim, mas tem todos esses condicionantes que levaram o Beto a fazer isso, né? Toda desgraça não acontece por um simples fato. Eu gostaria muito de ter visto todos esses réus sentados nesse banco e que a digníssima, meritíssima juíza que vai julgar esse caso e vai estar ouvindo meu depoimento, que ela botasse na balança tudo isso que eu estou falando e considerasse que o Beto é uma pessoa de bem, isso eu tenho certeza, e que tomou a decisão dessa completamente fora de si. E até onde eu sei, pelo que me contaram, nunca mais eu vi o Beto. O Beto sumiu, botou o pé na estrada, depois daquela sua primeira soltura, né, antes do julgamento, e que botou o pé na estrada e disse que não voltaria mais, porque ele estava com medo de ser internado no manicômio judicial. Ele deve, para ter feito aquilo, devia estar completamente fora de si, realmente. Mas o Beto não é uma pessoa louca. O Beto usava, sim, sua maconha lá, de vez em quando, dava para se notar isso. Agora, o que ele fez foi fruto
de muita coisa errada que fizeram com ele, e os que fizeram com ele eu já enumerei aí. Eu gostaria muito que a juíza botasse isso na balança e desse para o Beto a pena merecida para ele, mas que considerasse tudo isso que eu coloquei. O Beto não é simplesmente um incendiário, não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa que chegou e fez aquilo para maltratar ninguém. O Beto fez aquilo num ato de desespero total, já tinha se separado da mulher, a vida dele estava um terror, e eu estou aqui cumprindo a minha missão de testemunha, falando o que eu vi e o que eu acompanhei durante todo esse período.